Bom dia, família, paz do Senhor Jesus. Família, glória a Deus, né? Vencemos mais um dia. Estamos aqui, ó, de pé, pela misericórdia de Deus. Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, fala assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Ó, que alerta forte que Jesus traz para mim e para você nessa manhã. Por que Jesus falou isso para os discípulos? Jesus disse essas palavras no momento que ele estava onde, igreja? Ele estava lá no jardim do Getsêmani, pouco antes de ser preso. Então Jesus ele fala para os discípulos que estavam cansados, para os discípulos que estavam dormindo. E aí Jesus ele alertou os discípulos sobre duas coisas. E muitas das vezes eu e você está assim, cansado, desanimado, cansado com problema, cansado com desemprego, cansado com a fome, cansado com a miséria, cansado às vezes com o problema que você está passando no seu emprego, às vezes você está cansado de buscar por alguém e essa pessoa não muda, às vezes você está cansado de umas certas amizades que não muda, às vezes você está cansado no seu casamento, você acha que não tem solução, mas Deus ele dá alerta aos discípulos. Ele manda os discípulos que ele dá dois alertas para os discípulos: vigiar e ficar atento. Mas por que ele manda os discípulos vigiar? O vigiar, Jesus estava falando para eles de algo espiritual. Vigiar significa, igreja, ficar acordado, ficar atento aos perigos, às tentações, às armadilhas do inimigo. Ficar atento e vigiar é isso. Então Jesus sabia o que eles iam enfrentar. Jesus sabe o que eu e você está enfrentando, o que nós estamos passando. Então Jesus ele estava alertando os discípulos a não viver distraído. Não era para eles viver distraído espiritualmente, era para eles viver atento, orando, buscando a Deus. Porque uma pessoa que ora, ela se fortalece no espírito. Quando você ora, você recebe força para resistir às lutas. E nós sabemos que quem ora fica mais forte, em nome do Senhor Jesus. Então Jesus, ele dá um alerta muito forte ali para os discípulos claramente. A carne é fraca. Ou seja, igreja, o ser humano tem fraqueza. Nós podemos cair facilmente se a gente não estiver preparado. Sem oração, sem vigilância, a pessoa cede à tentação. E a gente sabe que trazendo isso para os dias de hoje não é diferente. A gente olhando ao nosso redor, hoje tem muita distração, muitas tentações, muitas situações que pode tentar nós até mesmo nos afastar de Deus. As tentações ela vem, nos atenta, e se a gente não vigiar, ela afasta nós de Deus, ela afasta nós do propósito de Deus. Por isso que nessa manhã de hoje, Jesus está ensinando eu e você. Se eu e você não vigiar, se eu e você não orar, a gente vai enfraquecer. Mas quem vigia, quem ora, permanece de pé. Então, se você acordou de manhã, se você, no percurso da sua semana, você está sentindo essa fraqueza, você está sem força, você não está vigiando, a partir de hoje você vai fazer diferente. Você vai orar, você vai vigiar, você vai clamar, você vai ficar atento nas decisões, você vai ficar atento nas distrações desse mundo, você vai ficar atento nas armadilhas, porque a partir de hoje você vai orar em nome do Senhor Jesus, porque o que Jesus está falando comigo e com você nessa manhã de hoje é muito forte, porque ele sabe o que nós vamos enfrentar, ele sabe por onde eu e você vai passar, ele sabe para onde eu e você vai, e ele sabe o que eu e você está pensando, está planejando, em nome do Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, vamos vigiar, vamos orar, vamos buscar intimidade para a gente se manter firme. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus, eu amo todos vocês em Cristo.
A palavra fala comigo, primeiramente comigo. Wellington, vigia, ora, fica atento a distrações. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Da mesma forma que a palavra está falando com vocês, está falando comigo também. Porque não sou eu que estou falando com a igreja. É a palavra de Deus que está falando comigo e com você, em nome do Senhor Jesus.